não casam em Moçambique? Fiquem até o final do vídeo que vocês irão se surpreender. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Bem-vindo ao meu canal. Obrigado aos novos inscritos que estão chegando aqui. Eu fico muito feliz. Obrigado às pessoas que estão se inscrevendo. E agora, se você quiser participar ativamente do meu canal, produzindo os meus vídeos e participando aqui comigo, você poderá, aqui nesse QR Code, colaborar com o meu canal. Eu agradeço muito as pessoas que têm interesse em me ajudar e eu fico muito contente com as pessoas que queiram colaborar com os vídeos aqui do canal do G. Muito obrigado. Agora, que assunto é esse que é polêmico sobre o casamento de rapazes em Moçambique, que ninguém toca no assunto, e nem mesmo Joselino, que teve um rapaz que teve coragem e falou tudo? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Vocês sabem que eu sou um criador de conteúdo e de vez em quando eu preciso dar uma olhada, uma vasculhada no que está acontecendo com os novos criadores de conteúdo. E esses dias eu fiquei impressionado com um criador de conteúdo lá de Moçambique. Ele é da capital, ele é de Maputo, o nome dele é Samuel, e ele tem um canal, é esse rapaz aqui, o Samuel, e ele tem um canal chamado Mos Raiz. Eu achei interessante, dei uma olhada, mas teve um vídeo que ele publicou no canal dele que mexeu muito comigo, e ele fala sobre um assunto que pouca gente tem coragem de falar lá em Moçambique. Ele foi e falou tudo sobre por que é que ele não casa. Ele tem 25 anos e ele não quer casar. Ele quer continuar solteiro. Por que será? Ele explicou tudo no vídeo e eu vou explicar aqui para vocês. Eu não imaginava que o assunto casamento em Moçambique para rapazes fosse dessa forma. De verdade, eu não imaginava que fosse assim. Nesse vídeo aqui, que o Samuel deixa claro uma coisa. Existe sim uma pressão em Moçambique para que os rapazes casem. Os rapazes moçambicanos que não casam até os 25 anos, existe uma fala, uma conversa muito polêmica. Ele traz um assunto que é delicado e complexo. Eu não lembro de ter algum youtuber moçambicano tocando nesse assunto, que é o seguinte: se um rapaz moçambicano não casa até os 23, 25 anos, alguma coisa está errada com ele. E foi justamente esse vídeo que me chamou muito a atenção. Observem. Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Júnior, falando diretamente da África, Moçambique. Bom, é o seguinte, eu sou um jovem de 25 anos de idade, porém não ter filho, não ter esposa e não ter uma vida formada ainda, né? Apesar de ser normal para muitos de vocês que estão a assistir esse vídeo, um jovem da minha idade não ter essas todas as características que eu falei, me refiro a não ter filhos, não ter esposa e não ter uma vida formada ainda. Para aqui no meu país, um jovem com minha idade, não tendo essas características que eu falei, tem sofrido muita, digamos, pressão social, né? Ele disse que em Moçambique existe uma questão social, uma convenção de que todo rapaz que mora em Moçambique e que não casa, em algumas regiões de Moçambique, se o rapaz não casa, eles imaginam que sejam por 3 motivos. E os motivos eu achei sim muito interessantes. Aqui no meu país tem uma onda que chamam de casamentos prematuros, né? Onde um jovem da minha idade é obrigado, né? Ou é obrigado a ter que casar-se cedo, né? Isso influenciando os casamentos prematuros que temos visto nos últimos tempos. Primeiro motivo, pode ser que ele não case porque ele sofreu ou foi vítima de algum feitiço, de feitiçaria, por isso que ele não casa. O segundo motivo, eles acreditam que esse rapaz não casa porque ele tem algum problema mental, não funciona muito bem da cabeça, é por isso que ele não casa. E o terceiro e mais grave, é porque, segundo eles, segundo a tradição, é porque existe algum problema sexual.
E isso é bastante polêmico em Moçambique. E aí, ele disse que ele sofre isso em Moçambique, porque ele decidiu não casar. Ele não vai casar, porque existe uma outra situação que leva com que ele não case. E então ele me traz um assunto que eu achei muito interessante, que ele disse que esse motivo faz com que os rapazes casem muito jovens, engravidem as moças muito jovens, por causa dessa pressão que eles têm que casar e que têm que ter filhos. Então muitos dão um jeito de engravidar uma moça o mais rápido possível, dão um jeito de casar o mais rápido possível, para não entrar nesse tipo de assunto que eu falei aqui para vocês. Ou ele foi enfeitiçado, ou ele é louco, ou ele tem alguma questão aí com a sua sexualidade não bem resolvida. Então, para evitar esse tipo de coisa, os caras casam rapidamente, muitos casam aos 17, aos 18, casam o mais rápido possível e dão um jeito de engravidar logo a menina. E isso é muito grave. Bom, para o meu caso, eu escolhi seguir essa contramão de não seguir os casamentos prematuros e não ter esposa e filhos tão cedo. Por quê? Eu vou explicar isso de uma forma pessoal, né, pela minha experiência pessoal e pela experiência que eu tenho vivido, tenho presenciado dos meus amigos que já têm esposa, né, com idade menos até dos 25 anos, né. Tenho muitos amigos dos seus 18, 17 anos, 20 anos, com uma esposa em casa, com filhos em casa, com mais de 2 filhos em casa. E se for já ver, essas pessoas são pessoas que sequer têm condições para se sustentar a si próprio, né? A situação que a criança é submetida a passar, me refiro a má nutrição, não ter o básico, quando falo do básico me refiro a não ter vestes sequer, a não ter fraldas para dar à criança. E aí o vídeo é muito interessante, ele deixa muito claro as coisas, de que tem uma questão, uma outra questão aí, que é as meninas e as famílias. Qual é a diferença de um menino e de uma menina quando nasce numa família moçambicana? É claro que isso não é generalizado, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das famílias, elas têm uma certa preferência para que o primeiro filho seja uma filha, seja uma menina. Por quê? Ele falou e eu fiquei meio chocado. Quando nasce uma menina, eles olham ela como se fosse um bem de troca, né? Um bem de troca, me refiro a ter que lhe submeter a casar-se cedo, né? Até sem completar, me refiro a casar-se cedo, sem antes completar uma maturidade suficiente para saber por que está a casar, por que está a viver, né? Não sei se estão a me perceber, queridos amigos. Então, infelizmente, tem acontecido isso, onde os pais veem uma menina como um bem de troca, né? Tanto que a maior parte das moças aqui do meu país acabam sendo submetidas a ter que casarem-se com pessoas mais velhas. Me refiro a senhores, né? As moças estão sendo submetidas, acabam sendo submetidas, né? A casarem-se cedo, né? E isso em troca de quê? Em troca de um casamento, porque aqui em Moçambique tem aquilo que chamamos de, para uma moça ter que viver com um certo homem, né? Tem aqui os casamentos tradicionais daqui que chamam de lobolo. Existe o casamento civil, existe o casamento tradicional, né? E se for a ver nesses casamentos, os pais fazem muitos pedidos, me refiro a pedidos tão grandes, né? A lista para casar uma moça aqui em Moçambique é bem grande, né? Me refiro aos bens pedidos pelos pais da moça. O primeiro filho do casal, se for uma menina, para uma família é um bom negócio. Por quê? Porque essa menina será uma moeda de troca. E vocês sabem por que desse motivo, né? Porque existe um casamento tradicional em Moçambique que é o lobolo. E o lobolo, as famílias do rapaz terão que compensar a família da moça com alguns presentes, com algumas doações e até dinheiro. Então, ter uma filha para uma família moçambicana é um bom negócio. E o Samuel deixa claro no vídeo de hoje que os rapazes que tentam passar por cima dessas tradições e dessas convenções, eles passam por cima de muitas questões, de comentários, preconceitos e muito mais.
E ele disse por experiência própria que o que ele faz com que ele não case e que ele não tenha filhos é para que o filho dele não passe por uma experiência que ele teve, que é uma experiência de abandono. Eu sou uma pessoa, infelizmente, que fui rejeitado nem pelo meu próprio pai. Eu não conheço meu pai e ele, acredito que fez o mesmo jogo, né, de engravidar e simplesmente abandonar, né. Então eu passei por muitas situações negativas, por isso, né, crescer sem saber o que é meu pai, quem é meu pai, sem saber qual é o amor do meu pai, e ter que ser cuidado por uma outra pessoa, né, sendo que existe uma pessoa que cometeu esse ato, né, de engravidar e não poder cumprir, me refiro a sustentar-me. Isso me fez refletir muito em por que tenho que trazer alguém ao mundo para ver passar as mesmas necessidades que eu passei, até que ver passar as mesmas dificuldades que eu passei. E ele fala então que ele não quer que o filho dele passe pela mesma experiência que ele teve, que ele foi abandonado pelo pai. Ele não teve um pai presente. Então ele falou que ele não quer isso para a vida dele. Então se ele for casar, ele quer ter filhos, mas ele quer cuidar da criança e ficar até o fim. E ele fala dessa questão de se ele for ter pai, então ele vai assumir a criança e vai criar. Ele não quer ter a mesma experiência, ele não quer que o filho dele tenha a experiência que ele teve, que foi uma experiência de abandono. Então eu gostaria muito que vocês fossem lá no canal do Samuel, assistam a esse vídeo, que vocês vão ver. O vídeo é muito inteligente e ele deixa muito claro sobre essa questão dos casamentos dos rapazes. Eu comecei fazendo o vídeo de hoje falando do Joselino. Mas qual a relação do Joselino com o vídeo de hoje? Eu vou explicar para vocês. O Joselino, quando o assunto é casamento, ele sempre dá a mesma resposta. Eu não falo de casamento, eu não falo da vida pessoal. Mas analisando o vídeo de Samuel, eu percebo que o Joselino é, sim, vítima de uma pressão em Moçambique de que os rapazes precisam casar, sim, e ter filhos. Então o Joselino, ele, como o Samuel, ele ousou a não querer entrar nessa convenção. O Joselino, ele é uma outra cabeça, o Joselino é uma outra cabeça. Essa pressão que existe sobre os rapazes é uma pressão que existe lá em Moçambique, porque aqui no Brasil nunca ninguém ficou cobrando isso do Joselino, porque aqui no Brasil não existe essa cobrança. Aqui os rapazes casam com 30, 40, a idade que quiser. Tem rapazes que ficam morando com a família até depois dos 30 anos. Nós, brasileiros, não temos essa cobrança em cima do Joselino, porque o Joselino pode ter um relacionamento, casar quando ele quiser, porque ele é livre, ele é dono da vida dele. Mas parece que em Moçambique a coisa é diferente e talvez o Joselino tenha, sim, passado por essa pressão. Agora imaginem vocês, o Joselino sendo do tamanho que ele é hoje, se ele decidisse ter um casamento tradicional em Moçambique. Já imaginaram o lobolo, o que é que ele tinha que pagar para casar? Então, é um assunto que a gente precisa pensar sobre tradição, pressão social, lobolo. Complicado. E eu gostaria de convidar todos vocês para ir lá no canal do Samuel, que é o Mos Raiz. Vejam esse vídeo. Esse vídeo aqui vocês vão ficar impressionados. Como ele deixa muito claro essa coisa da pressão que os rapazes sofrem em Moçambique para casar. Vale a pena assistir. Então eu queria pedir para que vocês fossem lá e se inscrevessem no canal dele, porque o canal dele é muito legal. Ele é um rapaz, ele é um trabalhador. Os vídeos dele sobre a vida de um jovem solteiro que mora sozinho, que trabalha para se manter e tentar ter uma vida melhor. Então vale muito assistirem os vídeos dele. E agora tem uma coisa muito legal acontecendo, que o Samuel está com um brasileiro na casa dele, ele está recebendo um brasileiro lá. Ele é muito generoso, um cara, gente boa. Acho que vale a pena, sim, vocês irem lá no canal do Samuel, se inscrevam e assistam, mas principalmente vejam esse vídeo sobre por que ele não quer casar em Moçambique nesse momento. Assistam que vocês vão adorar. O vídeo era sobre isso, sobre casamento de rapazes em Moçambique, sobre a pressão que eles têm para casar. Espero que vocês tenham gostado e eu quero muito contar com a participação de todos vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, Samuel. Até o próximo vídeo. Tchau.